Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo antigo, internacional e sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo, hoje em um vídeo extra em uma sexta-feira à noite para falar de um assunto que já foi bastante pedido aqui no canal, a mansão Winchester. Eu acho que todo mundo já escutou um pouquinho a respeito dessa história, mas realmente indo a fundo na vida da Sarah Winchester, eu confesso que eu fiquei totalmente encantada por essa história. Eu já vou avisando vocês que hoje nós estamos aqui com o pessoal fazendo uma obra aqui ao lado da minha casa, mas eu acho que vai ser uma trilha sonora bastante interessante para o vídeo de hoje, porque nessa história envolvendo a mansão também vamos falar a respeito de uma obra que durou 38 anos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se possível também, gente, se tornem membros aqui do Mistérios, porque com isso vocês vão nos ajudar ainda mais e também vão conseguir algumas vantagens. Mas se não puderem se tornar membros, compartilhando o nosso conteúdo nos ajuda imensamente. Querem saber quando sai vídeo novo? Muito simples, vão lá no Facebook e nos sigam pela página @Mistérios do Tempo Oficial. Por lá nós também avisamos quando sai vídeo novo e também colocamos postagens com bastante fotos para aquele pessoal que curte bastante uma leitura também. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então nos sigam também aqui no YouTube pelo nosso canal Castelos do Tempo. Agora, chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Sarah Lockwood Pardee nasceu em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos, no verão de 1839. O dia e o mês do seu aniversário não são confirmados, por isso eu não vou deixar para vocês aqui nesse vídeo. Sarah era uma dos 6 filhos de Leonard Pardee e Sarah Burns. Ela era chamada carinhosamente de Sally, isso, gente, pelos seus familiares, em homenagem à avó paterna dela. Sarah sempre foi muito inteligente e aplicada, sabendo falar fluentemente 4 idiomas e demonstrando muito talento em composição musical, matemática e ciências. Ela também era considerada uma das mulheres mais belas de New Haven e ela ganhou esse apelido, a Beleza de New Haven. Aos 23 anos de idade, em 30 de setembro de 1862, Sarah casou-se com William Winchester, 2 anos mais velho do que ela. Ele também era morador, desde pequeno, de New Haven. Alguns pesquisadores batem na tecla que ele e a Sarah já eram amigos desde a infância. O sogro de Sarah se chamava Oliver Winchester. Ele era um grande empreendedor e um homem bastante visionário também. Oliver era coproprietário da Winchester Davis Church Manufactory, que era uma empresa que confeccionava e vendia camisas. E nesse período ele já estava preparando seu filho, William, que se tornou o esposo de Sarah, e ele já estava sendo realmente preparado pelo pai para que ele assumisse todos os negócios da família, porque o William, ele era o único filho sobrevivente do Oliver. Os demais morreram logo na primeira infância. No entanto, com o passar do tempo, Oliver Winchester também desenvolveu um interesse no negócio de armas de fogo. Sendo assim, em 1866, ele estabeleceu a Winchester Repeating Arms Company e com isso William logo se tornou secretário dessa empresa. O negócio da família tornou-se imensamente bem-sucedido. O fuzil Winchester modelo 1873 era conhecido, e até hoje ele é conhecido, na verdade, como a arma que ganhou o Oeste ou a arma que ganhou o Ocidente. E a empresa deles, pessoal, vendeu milhares de fuzis daquele mesmo ano até o período de 1916.
Claro que posteriormente eles continuaram vendendo, essa família ficou extremamente rica por causa da venda desses fuzis. Eles já eram muito ricos, mas você imagina essa fortuna simplesmente triplicar. Esse fuzil, modelo 1873, ele era uma arma de repetição. Mas por que ele era uma arma de repetição? O que é isso, Bruno? É que na verdade, naquele período, as armas elas disparavam cerca de um tiro para que elas pudessem então ser recarregadas e então com isso a pessoa pudesse atirar novamente. Mas esse modelo Winchester de 1873, ele foi uma revolução na indústria de armas, porque ele conseguia atirar 15 vezes sem que essa arma precisasse ser recarregada, ou seja, para quem já tinha um interesse em uma guerra, essa arma era uma verdadeira máquina de matar e foi isso mesmo que ela acabou se tornando, e com isso uma possível maldição talvez estava cercando a vida de Sarah Winchester, pelo menos era nisso que ela acreditava, e a gente já vai chegar nessa parte muito curiosa do vídeo. Esse modelo Winchester de 1873, ele ficou muito famoso e foi bastante procurado, principalmente na Primeira Guerra Mundial, que teve o início no dia 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. Muitos soldados morreram por causa desse rifle, tá, gente? Não foi só por causa dele. Outros armamentos bastante pesados, bombas, granadas, enfim, tudo aquilo que uma guerra envolve, também dizimaram milhares de pessoas, mas os rifles Winchester realmente foram muito vendidos nesse período de guerra. Não eram todos os soldados que tinham esse tipo de armamento, e aquele que não tinha realmente era uma presa bastante fácil. Então, muita gente morreu por causa desse rifle, e quanto mais a família vendia essas armas, mais eles enriqueciam. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial na Europa e enquanto os Estados Unidos eram oficialmente neutros, a empresa recebeu mais de 16 milhões de dólares em encomendas militares da Grã-Bretanha, Bélgica e França. No final de 1915, as encomendas aumentaram para quase 50 milhões de dólares. Entre 1914 e 1917, o Winchester cresceu de 5 mil para 17 mil funcionários. Detalhe, em 1950 foi lançado um filme de faroeste chamado Winchester 73, e nesse filme também é mostrado bastante esse rifle que ficou muito famoso não só na época da Sarah, mas também anos depois. Em 12 de julho de 1866, Sarah Winchester realiza o seu grande sonho de ser mãe. Ela deu à luz a uma menina chamada Anne Pardee Winchester, mas para sua tristeza, a Anne não conseguiu processar calorias e morreu desnutrida com apenas 5 semanas e meia após o seu nascimento. A causa da morte foi confirmada como sendo uma doença chamada marasmo. O marasmo é um tipo de desnutrição grave causada pela deficiência de calorias na dieta, que leva ao organismo a usar as reservas de energia corporal, provocando sintomas como baixo peso, atraso no crescimento infantil, desidratação, irritação, diarreia e, se não for tratada da forma correta, pode levar sim à morte, e infelizmente isso aconteceu com a pequena Anne Winchester. Após a morte da filha, Sarah entrou em uma profunda depressão. Seu luto foi intenso e sua depressão se agravava muito a cada dia, e isso dificultava ainda mais o desejo dela engravidar novamente. Algumas fontes falam que na própria família da Sarah Winchester isso era muito comentado, porque a Sarah e o esposo dela eram pessoas que eram considerados patrões muito bons para os seus funcionários, mas eles eram de poucas palavras. A Sarah era uma mulher muito bondosa, ajudava bastante as pessoas carentes também, mas na hora de falar de si mesma, ela era muito fechada mesmo. Mas, segundo a história conta, ela tentou assim freneticamente tratamentos para que ela pudesse gerar novamente, mas talvez por causa dessa grave depressão que ela tinha, tenha dificultado todo esse processo, e infelizmente ela nunca mais conseguiu ter outro filho. 3 anos após a morte de Anne, o pai de Sarah, Leonard Pardee, também falece no dia 11 de junho de 1869.
No dia 11 de dezembro de 1880, o senhor Oliver Winchester, sogro de Sarah, também falece aos 70 anos de idade e deixa a sucessão da Winchester Repeating Arms Company para seu único filho, William Winchester. Só que quando o senhor Oliver faleceu, gente, ele faleceu por causa da tuberculose, que era uma doença que estava dizimando muitas pessoas naquela época. Quando ele deixou a empresa para o filho dele, o William, que era o filho, também já estava acamado, estava gravemente doente, também por causa da mesma doença. Para completar ainda mais uma perda na vida de Sarah, no início de 1811, Sarah Winchester perde a sua mãe, Sarah Burns, e com isso ela ficou muito mais depressiva do que ela já estava, porque ela era muito apegada na mãe dela, e com o marido também gravemente na cama, ela já começou a achar que ela iria possivelmente ficar sozinha muito em breve, e isso realmente aconteceu. Para agravar ainda mais a tristeza dessa mulher, William Winchester falece no dia 7 de março de 1881, aos 43 anos de idade, após uma árdua luta contra a tuberculose. Infelizmente, ele sofreu bastante, lutou bastante, foi feito todos os tipos de tratamentos mais caros que existiam na época, mas infelizmente ele não resistiu a essa terrível doença. Com a morte de William, Sarah herdou 50% da empresa e cerca de 20 milhões de dólares em dinheiro. Além disso, devido a aplicações, ela recebia mais uma grande quantia em dinheiro de forma mensal. E isso fez dela uma das mulheres mais ricas do mundo. Após a perda do seu esposo, a Sarah nunca mais usou outra roupa a não ser vestidos pretos e também um longo véu de renda negro, gente. Esse véu é bastante mostrado no filme A Maldição da Casa Winchester, tá? Muita gente pode pensar que aquilo ali foi ficção, mas não, ela realmente só usava esse tipo de roupa, e esse véu que tapava bastante o rosto dela também era usado por ela, inclusive dentro de casa. Em memória de seu amado marido William, Sarah Winchester doou mais de $1 milhão para a Sociedade do Hospital Geral de Connecticut para o cuidado e tratamento de pacientes com tuberculose. A clínica ainda existe até os dias de hoje como parte do Yellow New Haven Medical Center. Eu acho que é assim que se pronuncia, vocês me perdoem se não estiver correto, porque o meu inglês realmente não é nada fluente. Pronta para deixar para trás seu passado doloroso em New Haven, ela se mudou para o West em 1884 e começou a construir uma casa em uma propriedade de 160 acres em San José, Califórnia. Sarah comprou essa propriedade, que era uma fazenda, e no terreno onde ela levantou a mansão Winchester havia uma casa inacabada de 2 pavimentos com cerca de 8 cômodos, mas ela comprou essa região que na época era bastante isolada, e esse local ele já tinha um nome, era chamado de Lanada Villa, e por um bom tempo ficou conhecido assim também. Até hoje muitas pessoas também falam da Lanada Villa, que na verdade é todos aqueles arredores que cercam a famosa e misteriosa mansão Winchester. A história conta que a Sarah comprou essa propriedade e resolveu se mudar não somente por uma ideia propriamente dela, querendo mudar de ares. Não, ela estava decidida realmente a manter o seu luto e a trabalhar nas suas obras de caridade, mesmo estando confinada praticamente 24 horas dentro da sua casa. Ela tinha bastante funcionários que eram de sua confiança, então sempre que era para fazer algum tipo de serviço fora, trabalhos bancários, geralmente ela mandava alguém da sua confiança. Só que a história realmente conta, pessoal, e é por isso que eu vou utilizar bastante esse termo nesse trecho da história. Por que que a história conta? Porque, como eu falei para vocês, a Sarah era uma pessoa extremamente reservada. Ela não contava dos seus planos praticamente para ninguém, apenas para uma sobrinha que ela tinha bastante afeição e que também vai fazer parte dessa história. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Só que o que que acontece? Alguns funcionários falaram depois que a Sarah ela comprou essa propriedade lá em San José porque ela consultou uma médium. A Sarah estava vendo alguns vultos dentro da casa dela, sentia presenças, queda de temperatura, e ela começou a acreditar que todas aquelas desgraças que tinham acontecido na vida dela tinha algum motivo espiritual. Essa médium foi na casa da Sarah, fez uma consulta com ela e ela disse o seguinte: olha, você tem uma maldição nas suas costas.
por causa dos rifles Winchester que mataram muitas pessoas. Muitos soldados tiveram a sua última visão, foi a imagem desses rifles, jurando vingança. Então, depois que essas pessoas morreram, esses espíritos teriam ficado muito apegados em um sentimento de vingança, e como o Oliver e o William, eles já tinham falecido, esses espíritos estavam atrás dela agora. Isso não faz muito sentido referente a Anne e referente à morte também do pai e da mãe da Sarah, porque o pai da Sarah também posteriormente ele vai falecer. Mas referente a todos aqueles sentimentos de presença, de sombras, de vultos, e também por causa da morte do sogro e do marido dela, isso teria sim a ver, segundo essa médium, com essa maldição dos rifles Winchester. Essa médium falou que o espírito do William Winchester teria se comunicado através dela, dizendo que agora que ele estava do outro lado da vida, ele conseguia ver muitas coisas que antes ele nem imaginava que existiam, que era a presença de espíritos ao redor da família dele. Ele teria falado através dessa médium, teria dito para Sarah sair daquela casa o quanto antes, e que era para ela procurar um local o mais isolado possível. Só que essa médium também, ela teria complementado uma outra história que não veio a princípio do espírito do William Winchester. Essa médium falou que a Sarah precisaria construir uma casa muito grande, que esses espíritos precisavam ser alojados em algum local para a própria segurança da Sarah. Então não era para ela medir esforços, porque enquanto essa casa estivesse sendo construída, a vida dela estava garantida. Depois que ela entrou nessa casa, ela não parou mais de construir, de reconstruir, de reformar, e até então ela morava sozinha junto com os seus funcionários. Porém, em 1888, Marion Merriman, mais conhecida como Daisy, que era a sobrinha favorita de Sarah, ela se mudou para Lanada Villa e viveu com sua tia Sarah pelos próximos 15 anos. Como eu falei para vocês, a Sarah não parou de construir nem um minuto. Ela contratou engenheiros, ela contratou arquitetos, só que no fundo, ela nunca estava satisfeita com aquele tipo de obra, e ela começou então a fazer ela mesma algumas plantas e apresentar para os engenheiros e também para os arquitetos que cumpriam as ordens dela, porque a base já era bem fundamentada, mas os outros andares que eles estavam planejando fazer centenas de quartos, porque era uma casa muito grande mesmo que ela queria ter, nunca estava bom. Então ela resolveu fazer ela mesma, e esses quartos começaram a ser construídos, só que uma coisa não tinha nenhuma ligação com a outra. Tinha quartos que não davam para lugar nenhum, tinham salas que não davam para lugar nenhum, passagens secretas, e esses profissionais começaram a achar essa história toda muito estranha. Mas como ela pagava muito bem, ela pagava, gente, cerca de 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa muito rica pagaria por uma obra assim. Por que ela pagava tanto dinheiro para essas empresas, e por que os arquitetos cumpriam exatamente aquilo que ela pedia? Porque eles ganhavam muito dinheiro, porque as obras eram simplesmente intermináveis, e porque eles também tinham que ter esse diferencial, porque eles teriam que trabalhar, e assim foi feito mesmo, 24 horas por dia, ou seja, era meia-noite, era 2 da manhã, era 5 horas da manhã, era meio-dia, e essas obras não paravam. Esses funcionários, eles faziam turnos e contraturnos. Mas o que acontece, gente? Muitos funcionários da Sarah não conseguiram se manter no emprego porque eles simplesmente não conseguiam dormir. O barulho era extremamente intenso. A Sarah era uma mulher que, segundo os funcionários, ela dormia pouquíssimas horas por noite. Ela ficava, na maioria do tempo, andando pelas passagens secretas, usando aquele véu negro, com uma lamparina na mão, e ela também costumava ficar horas a fio dentro do sótão. E quando ela saía desse sótão, ela trazia outras plantas para que novas obras pudessem ser feitas. O auge da construção foi entre 1890 e 1900, quando a casa passou de uma pequena casa de fazenda para um gigante vitoriano de 7 andares, se tornando assim a famosa e misteriosa mansão Winchester, porque aonde a Sarah construiu essa casa na época, gente, era uma fazenda. Aquela propriedade era só dela, então ela não tinha que se preocupar em fazer barulho, em atrapalhar alguém, porque tudo aquilo ali era dela por quilômetros de distância. Só tinha ela, seus funcionários e os seus carpinteiros
que trabalharam com ela durante 38 anos. Em 1903, Marion Merriman se casa com Frederick Marriott Jr. e deixa a casa de sua tia. Com isso, Sarah fica somente com seus funcionários em uma casa que mais parecia um labirinto, com muitas portas que davam em lugar algum. A casa já estava tão grande e era um grande labirinto, era porta que não acabava mais, eram corredores que não davam em lugar nenhum, eram escadas que subiam até uma parte de madeira, depois as pessoas tinham que voltar, vários banheiros, apenas um estava funcionando. Se eu não me engano, haviam 13 banheiros dentro da casa, mas só um funcionava, e muita gente depois falou que, na verdade, essa casa ela se tornou um grande labirinto justamente para que os espíritos que atormentavam a Sarah Winchester pudessem se perder de alguma forma e que aquele barulho todo da obra que não cessava nem um minuto também pudesse espantar alguns deles. E segundo a Sarah teria dito, para alguns funcionários isso realmente teria funcionado de certa maneira. Muitos funcionários da Sarah se perderam dentro da casa, ela própria tinha que ajudar a procurar, porque ela se preocupava realmente com os seus empregados. Então, aqueles funcionários que se perdiam dentro da casa, eles ficavam muito assustados, porque eles falaram que naquele momento em que eles não estavam encontrando a saída, eles viram muitas sombras passando, viram vultos de soldados extremamente machucados, e esses empregados falavam também que essas vozes falavam muito a palavra vingança e também a palavra rifle Winchester. Os funcionários da Sarah já estavam ali com um pouco de medo referente à situação. Ela teria tido uma conversa com eles a respeito do que estava acontecendo na casa. Alguns resolveram ir embora, mas aqueles que resolveram ficar tiveram que assinar um termo de responsabilidade com ela, aonde eles estavam totalmente proibidos de comentar com qualquer pessoa o que eles viam na casa e também o que eles escutavam. Eles não poderiam falar como é que funcionava aquela questão dessa mansão ser um grande labirinto. Vários detalhes tinham o número 13 dentro da mansão Winchester, como por exemplo, esferas pintadas nos vitrais das janelas, como eu falei para vocês, 13 banheiros, 13 painéis em 13 quartos, algumas portas eram e são ainda trancadas até hoje, gente, com 13 pregos, e isso foi feito na época em que a Sarah ainda estava viva, e essas portas com esses pregos são originais dessa época. Agora, por que ela fazia isso? Talvez a gente nunca vá saber. Como eu comentei com vocês, a Sarah ela também frequentava bastante o sótão da casa, e os funcionários falavam que viam ela muitas vezes passando a noite inteira dentro desse sótão, e quando ela saía, ela voltava com várias plantas que ela mesma fazia, plantas de construção. Ela não tinha nenhuma noção referente àquele tipo de trabalho, mas segundo os arquitetos falaram, parecia que realmente ela estava entendendo bem a respeito daquilo que ela queria passar. Apesar da obra para eles não ter sentido nenhum, mas o cálculo estava correto. Tudo bem, ela era uma boa aluna em matemática, ela gostava de ciências, mas na parte de arquitetura realmente é um trabalho bastante minucioso, muito técnico, e ela tinha esse conhecimento que muita gente fala que nem ela entendia como ela conseguia fazer aquele tipo de desenho. Só que esses funcionários que falavam que ela ficava muito tempo no sótão, falavam que na verdade a Sarah, quando ela foi se mudar para essa casa, ela trouxe com ela uma equipe de médiums e foi feito lá dentro algumas sessões espíritas. Só que com o tempo a Sarah começou a incorporar certos espíritos e também a psicografar algumas mensagens, e essas plantas dessa construção teriam sido, na verdade, psicografadas por ela, por aquelas pessoas que morreram através dos rifles Winchester, porque lá no meio da guerra também tinham bastante pessoas que trabalhavam com engenharia. Então, assim, gente, talvez a gente nunca vai saber, mas havia sim funcionários que depois quebraram esse termo de responsabilidade com a Sarah após a morte dela, e eles, né, por causa também de uma graninha extra, acabaram falando o que sabiam ou talvez até inventando alguma coisa, mas uma coisa é fato, nenhum deles falou mal da Sarah. E quando as pessoas questionavam se ela tinha algum problema mental, todos eles falaram que não, que ela não era louca, ela era uma mulher muito correta, mas que sim, ela tinha esse contato direto com os espíritos, e que a casa era infestada de espíritos, e a maioria deles eram espíritos bastante malévolos e perturbados.
Esses funcionários também falaram que aquela casa realmente tinha algo estranho, que eles escutavam passos, ruídos, que eles viam sombras o tempo inteiro passando dentro de casa e que eles entendiam perfeitamente por que a Sarah era tão preocupada em manter aqueles espíritos presos, porque muitos funcionários acabaram simplesmente abandonando o serviço porque diziam que não aguentavam mais ver tanto sobe e desce de pessoas machucadas naquelas escadas. Então tinha gente ali dentro que disse que nunca viu nada, mas outros funcionários falaram que sim, que a Sarah era muito atormentada e que ela era bastante corajosa também. Alguns resolveram encarar a situação e ficaram ao lado dela, mas ela perdeu muitos funcionários no decorrer das décadas. Em 1906, o grande terremoto de São Francisco danifica a mansão e a torre de 7 andares e a maior parte do 4º andar são posteriormente demolidas. Dos 7 andares, sobrou apenas 4, que são justamente esses que ainda existem. A Sarah teria dito para os engenheiros que trabalhavam com ela, que ela não iria mais levantar os andares, ou seja, ela iria ficar somente até o 4º andar, porque com aquele desabamento que ocorreu, dos andares superiores, muitos espíritos teriam ficado presos e é ali que ela realmente queria que eles ficassem, porque eram os que ela considerava os mais perigosos. Em 1910, Sarah Winchester compra uma segunda casa em Atherton, onde pôde ficar mais perto da sua irmã Isabelle e da sua sobrinha Marion. Sarah passou muito tempo por lá até a sua morte e ela acreditava que os espíritos teriam ficado na mansão Winchester. Só que depois de um tempo a Sarah ficou gravemente doente também, não estava se sentindo bem, estava com bastante fraqueza e nesse momento ela disse que era para a mansão Winchester que ela deveria voltar e foi lá que ela acabou falecendo. Depois de uma vida solitária e muito dolorosa, Sarah Winchester falece no dia 5 de setembro de 1922 em sua misteriosa mansão. Com isso, 38 anos de construção cessam com a notícia da morte de Sarah. Ela deixa sua herança para sua sobrinha Marion Marriott. Essa mulher, gente, ela herda cerca de $3.000 de sua tia, e isso na época era muito dinheiro. O conteúdo e os bens pessoais das 2 casas de Sarah também ficam para a sobrinha dela, e a renda de um fundo fiduciário no valor de $200.000 por mês pelo resto da vida também são destinados para essa sobrinha. Só que aí também há um mistério, porque algumas fontes falam que não foi somente a Marion que herdou toda a fortuna da Sarah, que teria um médico que tratava a família da Sarah há muitos anos, chamado Dr. Edwin, e que esse homem também teria levado uma boa quantia em dinheiro, porque se for para somar realmente a conta em dinheiro, em espécie, não ficou tudo para a Marion, ela deixou também para uma outra pessoa. A Marion não quis morar na casa porque ela disse que também não se sentia muito bem lá, ela só ficava lá quando a tia dela era viva, mas ela sabia que alguma coisa muito estranha estava presa naquelas paredes, naqueles corredores, e que ela própria também já teria escutado muita coisa ali dentro, já teria visto vultos. Ela dizia que as portas batiam o tempo inteiro, que as janelas abriam, correntes de ar muito gelada também vinham do nada, e ela disse que realmente tinha alguma coisa estranha ali e a tia dela sabia muito bem o que era. Em abril de 1923, John e Mayne Brown alugam Llanada Villa e seus terrenos restantes e mudam com sua família para a propriedade. Eles queriam, na verdade, montar um grande parque temático com a maior montanha-russa do mundo, mas esse plano não deu certo porque quem morava por ali não aceitou esse tipo de comércio, e também as estruturas do local não eram as mais apropriadas para que uma montanha-russa muito grande fosse construída. Então, por causa disso, eles desistiram de transformar tudo isso num parque. Eles abriram a casa Winchester para visitação, porque eles sempre receberam muitos pedidos para que essa casa fosse aberta para visitação, porque desde a época da Sarah já era um local que mexia muito com a imaginação das pessoas e deu super certo. No primeiro dia que eles abriram, simplesmente lotou e nem todo mundo que estava na fila conseguiu entrar para ver. E até hoje, gente, desde aquela época até hoje, essa casa, ela não é aberta totalmente para visitação. Tem muitos pontos da casa que são colocados cordas, tem seguranças para que as pessoas não burlem, porque por algum motivo eles não querem que certos locais sejam visitados.
Em 1924, o famoso mágico Harry Houdini visita a mansão na noite de Halloween buscando desmascarar as histórias paranormais. Ele sai com mais perguntas do que respostas e se referiu a ela como a Casa Misteriosa. Na década de 1930, a mansão é oficialmente comercializada como a Winchester Mystery House e assim ela é conhecida até os dias de hoje. Você paga uma taxa, pelo que eu vi, não é nada muito barato também, para que você possa fazer visitas guiadas, e também tem passeios noturnos, que são aqueles passeios fantasma. Bom, nós terminamos agora então a parte histórica desse vídeo, falamos um pouquinho da vida da Sarah, um pouco também sobre a construção dessa casa, que até hoje é um mistério muito grande, por que Sarah Winchester fez tudo isso, mas para ela tinha um motivo extremamente sobrenatural. Vai de cada um acreditar ou não. Agora, pessoal, nós vamos chegar na parte sobrenatural do vídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu peço que vocês também deixem aqui para mim os seus comentários a respeito de algumas fotografias que eu vou mostrar para vocês. Ao longo dos anos, guias e hóspedes relataram ter visto ou sentido a presença de vários empregados ou trabalhadores da casa. Um em particular, o homem de cabelos pretos na extrema direita desta foto que eu vou mostrar para vocês, ele já foi visto muitas vezes, e esse homem ele é conhecido por Clyde. Ele às vezes é visto consertando a lareira das salas, mas na maioria das vezes ele é visto no porão, onde ele passa o tempo empurrando um carrinho de mão coberto de cinzas. Essa foto, gente, mostra alguns dos carpinteiros que trabalharam por muitos anos com a Sarah Winchester. Ela teve uma equipe muito grande de pessoas trabalhando para ela, mas esses que estão na fotografia, principalmente o Clyde, eles eram considerados os mais fiéis de Sarah Winchester. Um dos zeladores da mansão Winchester relatou várias experiências de ouvir passos dentro da casa vazia. E assim, gente, é um zelador que ele trabalha no período da noite também. Muito tempo, né? Na verdade, não foi só um zelador que falou isso, foram vários zeladores no decorrer dos anos, mas essas pessoas que trabalhavam à noite, eles realmente acreditavam no sobrenatural, eles não tinham medo, tinham respeito, foi por isso que eles ficaram tantos anos assim. Eu não consegui descobrir o nome desse zelador em específico, mas eu sei que foi um dos mais antigos da casa, e ele falou que sim, que havia alguma coisa sobrenatural ali dentro, que ele sabia disso, mas ele respeitava, ele não provocava, ele não ficava atiçando, mas por várias noites ele sentia uma presença muito grande em cada canto que ele precisava supervisionar. Esse zelador em específico relatou que em uma noite solitária ele ouviu o som de um parafuso girando lentamente, seguido por um plop ao cair no chão, mas quando acendeu as luzes não encontrou nada fora do lugar. Esse homem ele resolveu tirar uma foto da escada porque ele sentiu que tinha uma presença muito intensa, então ele pegou a máquina que ele tinha na época, eu não sei em que ano isso teria acontecido, mas ele tirou a fotografia e uma névoa branca apareceu na foto. Essa foto ela está no site oficial da mansão Winchester, e até onde eu consegui entender da história, ela não tem nenhuma manipulação de imagem. É claro que quando a gente fala em fotografias é muito difícil afirmar qualquer coisa, mas até onde se sabe, nenhum efeito de Photoshop foi colocado nessa foto. Não muito tempo atrás, um trabalhador de manutenção de longa data chamado Danny relatou que em uma manhã, depois de entrar na torre de água, ele ouviu um barulho de passos acima da onde ele estava. Ele subiu um andar a mais de onde ele ficava e não havia ninguém, mas os passos continuaram com muita frequência e ele acreditou que pudesse ter alguém no telhado da casa. Ele pegou então, subiu pela parte externa, né, se arriscando bastante porque é uma mansão bem alta de 4 andares, né, já foi de 7 andares, mas nesse período do Danny ela já era de apenas 4 andares. Ele pegou uma escada, colocou entre a janela do andar que ele estava até o telhado, porque ele não aguentava mais escutar aquele tipo de barulho. Para ele, alguém talvez pudesse estar tentando entrar na casa através do telhado, só que ele olhou por tudo, gente, e não havia ninguém.
Quando ele entrou novamente pela janela, aqueles barulhos começaram, ele não conseguiu trabalhar e ele avisou o encarregado dele que ele simplesmente não estava mais em condições de trabalhar naquele dia porque o barulho era ensurdecedor, mas era só ele quem escutava. A ocorrência sobrenatural mais comum relatada é o aparecimento de uma manifestação sombria em forma humana. Figuras de sombra ou formas sombrias que se assemelham a pessoas supostamente são vistas vagando pelas esquinas, por longos corredores e aparecendo nas janelas da mansão em Chester. Por falar em janelas, um ex-diretor de marketing contratado pela casa capturou a foto que eu vou mostrar para vocês agora. Essa fotografia, gente, ela foi tirada em 2015 e, segundo ele, flagrou o que parece ser uma aparição, né, uma forma humana branca, olhando para os jardins da frente. Ele também cogitou a ideia que pudesse ser, de repente, uma nuvem, só que nas outras vidraças não aparece nada e essa foto também está lá no site oficial da mansão Winchester e também até onde foi colocado não há nenhuma manipulação nessa foto. Olhando ela, realmente parece que no segundo andar, tá, na janela do segundo andar, tem uma figura esbranquiçada olhando para frente. Só que não tem como comprovar se essa foto realmente é 100% verdadeira. Outras fotografias também já foram tiradas na frente da casa da Sarah, mostrando alguns orbes, algumas sombras também. Só que eu não vou deixar para vocês porque eu achei um pouco duvidoso aquele tipo de foto. E eram sites também que faziam bastante sensacionalismo com o sobrenatural e eu confesso que eu não gosto nada disso. Essas duas fotos eu tô deixando para vocês porque está lá no site oficial, aonde eles contam toda a história da Sarah. Então, assim, gente, é uma história muito antiga, realmente aconteceu. Essa mulher, ela tinha um grande mistério envolvido na vida dela, porque ninguém gasta o que ela gastou, foram milhões de dólares, mesmo ela tendo dinheiro para jogar fora, mas foram milhões de dólares gastados em 38 anos, uma construção labiríntica, onde ela andava boa parte do seu dia e da sua noite, também por passagens secretas, porque ela falava que fazendo isso, né, segundo funcionários, ela teria dito que ao fazer isso, alguns espíritos ficariam cansados de persegui-la e ela também não dormia no mesmo quarto muito tempo, trocando o quarto dela de forma repentina, simplesmente avisando em cima da hora para determinada camareira que ela não iria ficar naquele quarto e iria ficar em outro. Então era uma vida bastante atormentada mesmo, seja pela depressão que ela tinha ou também por essa questão sobrenatural que eu não duvido nem um pouco que tenha acontecido, porque realmente foram vidas perdidas através de uma arma, matou muita gente mesmo, era um comércio que eles tinham, mas infelizmente foi usado para a Primeira Guerra Mundial e muitos, mas milhares de soldados foram mortos pelos rifles Winchester. Então assim, pessoal, essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim nos comentários também o que vocês acharam dessa história, tá bom? Deixem aqui pra mim também as suas sugestões, porque elas serão anotadas, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!